Olá, hoje vamos falar então dos princípios gerais da pedagogia da educação e da formação de adultos. A pedagogia da educação e da formação de adultos deve ser uma pedagogia à volta da mesa e dos porquês refletidos de aprendizagens. Em que consiste e por que se deve utilizar esta pedagogia? Se a educação e a formação de adultos, como já vimos, se deve orientar em prol da satisfação das reais necessidades e interesses dos adultos, devemos, por isso, privilegiar uma pedagogia de perguntas em vez de uma pedagogia de receitas. Esta pedagogia exige que se favoreça o diálogo, a discussão, a troca de saberes, experiências, sempre num clima de educação mútua. Na educação e na formação de adultos, o programa, neste caso a promoção da leitura, deve ser definido pelo grupo em função dos seus interesses, das suas necessidades e das suas capacidades, constituindo este ato de programar, planificar e avaliar o lugar pedagógico por excelência e aquele que nos vai permitir motivar, desde logo, para a formação. O adulto, mesmo aquele que parecer possuir um saber menos desenvolvido, tem sempre um saber experienciado, baseado nas suas condições de vida, que pode ser um conjunto importante de conhecimentos que devemos ter em conta e saber utilizá-los na nossa própria formação e na formação do adulto e do grupo. Finalmente, a pedagogia à volta da mesa e dos porquês refletidos significa que ao outro elemento da relação pedagógica, o adulto, se devem criar condições para que ele se aceite como um ser cultural, consciente e autónomo, e que apenas da nossa parte deve ser ajudado a ser mais cultural, mais consciente e mais autónomo. E ler mais é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas para atingir essas competências. Esta pedagogia permite-nos promover a leitura se conseguirmos ser, antes de tudo, animadores e facilitadores desse processo. Mostrarmos que o adulto é, antes de mais, um pesquisador do seu projeto pessoal e ou de grupo, vai permitir-nos que a educação, processo de reflexão, seja criar condições, meios e proporcionar oportunidades e encontrar estruturas logísticas que permitam que o adulto se possa envolver neste processo de leitura e desenvolver consciente as capacidades e as competências necessárias para o futuro. Sabendo nós que a promoção da leitura é um processo de educação e formação que implica sermos capazes de inovar, mudar, melhorar e desenvolver, então temos de ter em consideração o contexto socioeconómico e cultural do participante, do adulto, sabermos, por um lado, subir ou descer ao nível do adulto com quem estivermos a trabalhar. Perceber que o processo educador-formador deve integrar as diversas experiências vividas pelo adulto educando. É fundamental a flexibilidade em relação aos conteúdos e à diversificação de estratégias e metodologias a utilizar. Não devemos ser simples transmissor de conhecimentos, mas criar condições para que o adulto se assuma como o sujeito da sua própria transformação. Para tal, o mediador, o técnico, o formador ou o professor deve informar o adulto sobre todo o processo de ensino-aprendizagem que se irá desenvolver. Durante as atividades, recorrer o menos possível ao método expositivo ou, então, ter noção do que o estamos a fazer e que há necessidade de tal. Devemos encorajar o diálogo, a imaginação e a criatividade, despertar a curiosidade nos participantes, valorizar a progressão do adulto após cada trabalho para que ele não se sinta frustrado e desprestigiado face ao grupo. Para tanto, ter tacto para quando os adultos não forem bem-sucedidos. Ter presente todo o perfil de adulto já aqui falado e que termos em conta que ele frequenta os cursos, as ações ou as formações quase sempre em regime de voluntariado ou obrigado e por isso quase nunca tem tempo para investir no estudo fora deste contexto em que trabalhamos de sala de aula. Se queremos ser bem-sucedidos neste programa da promoção da leitura, temos de ser capazes de os motivar permanentemente para o desenvolvimento dessas competências. Até breve.